Amém. Eu tentei me esquivar de ministrar hoje para vocês, mas Sumayara disse, pastor, é você. Eu disse, Sumayara, é Deus falando. Ela disse, pastor, é você mesmo. Então ela fez questão que eu estivesse aqui, queridos, e eu tenho certeza que ela é guiada pelo Espírito. E eu também sou para estar aqui hoje ministrando para vocês. Eu gosto dos cultos de jovem, querido, o que eu gosto demais é de ficar lá no fundo adorando junto com vocês. E dançando, e às vezes eu me vejo mais jovem do que vocês. Porque eu quero pular, eu quero dançar, e vocês estão todos ainda tranquilos. Mas a graça de Deus que me alcançou vai alcançar a sua vida também. Amém. Você será enriquecido essa noite. Amém. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Eu queria pedir para os meninos que estão lá no fundo, só sentar um pouquinho mais para frente aqui, queridos. Para eu não ficar estendendo minha visão até você. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Então eu quero começar com uma frase de Bill Johnson. Bill Johnson começa dizendo uma frase em muitas das suas ministrações. Quem não conhece Bill Johnson, eu aconselho conhecer. É fácil, é só eu digitar Bill Johnson no YouTube e você acha ele. Amém. Bill Johnson costuma começar alguns cultos dizendo: quando você morre, você não sabe que está morto. Mas as pessoas que estão em sua volta estão sofrendo por sua causa. A mesma coisa acontece quando você é tolo. Gostou dessa? Comecei bem? Então, quando você está morto, você não sabe que está morto, mas você está fazendo muitas pessoas sofrer. A mesma coisa acontece quando você é um tolo. Você não sabe o que está sendo, mas muitas pessoas que estão em sua volta estão sofrendo por sua causa. Amém? Quantos aqui já deram dor de cabeça para os pais? Pode tirar isso daqui. Rivaldo, por favor. Glória a Deus. Então, queridos, por que eu comecei com essa palavra de Bill Johnson? Porque o que Deus tratou no meu coração para estar compartilhando com você é a respeito do ser sábio. Relaxa, não é ser tolo, não. É ser sábio. Porque se você está aqui para ser endireitado, você está aqui para ser consertado. Amém? O que acontece, queridos, quando nós agimos em tolice, se você ler o livro de Provérbios, nós vamos dar uma passeada por ele hoje também, você vai perceber muitas vezes falando a diferença entre o sábio e o tolo, falando a diferença entre o sábio e o insensato. Todas as vezes que você age com insensatez, você vai causar prejuízo e dano para alguém, a começar por você e depois por outros. Porque, irmãos, eu como pastor não quero ter dor de cabeça com você, eu não quero que você me dê dor de cabeça. Você pode me ajudar nisso? Amém? Os seus pais não querem que você dê dor de cabeça para eles. Os seus amigos, eles acreditam em você, eles querem que você cresça, eles querem que você prospere. Então, quando você está agindo em tolice, quando você está sendo insensato, querido, você está causando prejuízo para você e está tendo efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais são efeitos irreparáveis às vezes. Você está comigo? Eu sei que não vai, de repente não seja um culto de muito glória a Deus e aleluia. Mas, irmãos, alguns ajustes precisam ser feitos em nossas vidas para que nós não caminhemos para a morte. A Bíblia diz que o caminho do insensato é para a morte. Mas a vereda dos sábios é de glória em glória. É a vereda de justiça, caminhos de paz, caminhos de alegria. Então eu quero dizer a você, querido, todas as vezes que você conta uma mentira, você está sendo um tolo. Comecei bem, eu sei que eu comecei bem. Irmãos, quando você alimenta uma mentira, você está sendo um tolo, você está buscando trevas para a sua vida, você está buscando toda sorte de mal para a tua própria vida. Mas quando é que nós inventamos uma mentira ou alimentamos ela? Quando geralmente nós já praticamos a tolice. Já fizemos algo de errado. E aí de alguma forma precisamos cobrir isso.
Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está escrevendo a respeito da ressurreição de Cristo. Ele fala, se Cristo não ressuscitou, Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Lá no finalzinho de Coríntios, ele fala assim, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? E depois ele fala que Deus julgará a morte. Aí ele tem um trecho lá em 1 Coríntios 15, que ele diz assim, um versículo que ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Eu fico imaginando, queridos, como seria isso hoje, no meio da igreja, mas, propriamente dizendo, no meio dos jovens da igreja. Como seria Deus olhando nos seus olhos e revelando os seus segredos? Como seria Deus caminhando e olhando nos olhos e revelando todos os segredos seus? Como seria Deus tratando com você, queridos? A Escritura diz que o dia do juízo virá para todos nós. Você está comigo? O pastor não vai pregar juízo, não. Fica tranquilo, queridos. Isso aqui é para nós crescermos. Mas como seria Deus olhando nos seus olhos e falando, olha, eu sei o que você fez, eu sei o que você fez, eu sei o que você está fazendo. Mas sabe, queridos, todas as vezes que Deus faz isso é para tratar você e para puxar você de volta para o caminho. Amém. Todas as vezes que Deus chama você para uma conversa, Ele chama você para um tratamento, para um crescimento. Ele diz, saia da tolice e passe para o lado da sabedoria. Amém? Saia de fazer as coisas erradas e passa para o lado de quem está fazendo certo. Irmãos, a Bíblia diz, em 1 Coríntios também, capítulo 15, que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você está no meio de más companhias, fuja disso. Entenda, queridos, muitos de nós estão dando dor de cabeça para outras pessoas, sem saber o que estamos fazendo. Aleluia. Sabe que Gálatas 6, 7 diz? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí você pensa que a dor de cabeça que você dá aos seus pais hoje não vão te dar depois? Você pensa que você não vai colher isso depois? Você pensa que quando você age de forma inconveniente, você acha que os seus filhos serão diferentes de você? Irmãos, Deus não é injusto. Eu quero dizer a você que Deus não é injusto. Então, tudo que você semear hoje, você vai colher lá no futuro. De repente, você nem saiba o que está colhendo, mas você está simplesmente colhendo. Eu tenho trabalhado com pessoas, queridos, aconselho casais, aconselho família, dos quais os filhos estão dando dor de cabeça. E aí eu procuro o histórico de onde veio isso. De onde vem? Qual é a origem? Aí eu procuro o histórico, a mesma coisa que está acontecendo hoje, aconteceu há 30 anos atrás. Só mudou os personagens. Então, irmãos, eu creio que nós estamos numa igreja, nós fomos chamados para a luz, nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, nós fomos chamados para andar em novidade de vida, para andarmos de forma diferenciada e para crescermos naquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. E o que Deus tem proposto para nós é uma vida boa, uma vida perfeita e uma vida agradável. Só que quando nós estamos andando de forma tola, nós estamos trazendo dano para nós mesmos. Sabe que eu amo, irmãos, a vida de vocês. Eu fico observando cada um de vocês e cada gesto, cada atitude, cada palavra que vocês falam. Vocês pensam que mudou, e eu digo, não mudou nada. E Salomão já disse isso no livro de Eclesiastes. Aquilo que era, é e sempre será. Não há nada novo debaixo do céu. Vocês pensam que há, mas não há nada novo. Aí vocês falam assim para os anciãos, né? Isso era no seu tempo. No seu tempo era diferente.
Mas deixa eu falar para você, querido, não era não. Tudo que você passa hoje já passaram. E outros já passaram e já passaram. Então nós temos uma visão mais ampla das coisas. Nós sabemos qual é o fim. O caminho que você está trilhando, nós sabemos qual é o fim. Se você vai se dar bem nisso ou se você vai se dar mal. Agora deixa eu falar para você algumas características dos tolos. Os tolos, eles não buscam conselhos. Uma característica de uma pessoa tola, ela é arrogante, ela acha que sempre está com a razão. Vai corrigir uma pessoa tola, ela vai dizer, mas você não me entende? É porque você não sabe o que eu estou passando. E sempre foi os outros, né? Cláudio Duarte costuma dizer, a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Não é? Se a culpa é minha, então eu posso colocar em você. Não, é essa igreja que não é boa. Não é o pastor, é a igreja. Se a culpa é minha, então eu ponho quem eu quiser. Então uma característica do tolo, ele é arrogante, ele é soberbo em si mesmo. Ele acha que sempre está certo, ele acha que é o dono da razão, ele acha que ninguém entende ele. E eu quero dizer a você, querido, Abacuque já falava sobre isso. Eis o soberbo. A minha alma não tem prazer nele, o Senhor disse isso, não tem prazer no soberbo. Uma das características do tolo. Ele acha que está certo. E eu vou falar para você, queridos. Fase da adolescência. É terrível. Acham que sabem tudo. De fato sabem. Mexer no celular, muito mais do que a gente. Todos os aplicativos. Tudo bem aí, né? Acha que sabe tudo. E eu quero dizer a vocês, isso é tolice. Então, o primeiro passo, ou melhor, a primeira característica de um tolo, ele é soberbo, ele não aceita conselho. E uma outra vertente a respeito de conselhos é, ele não busca conselho dos sábios, ele busca conselho dos amigos. Por quê? Porque o conselho do sábio vai afrontar, vai confrontar os seus desejos. Vai confrontar os seus pensamentos. O conselho do sábio vai dizer para você, rapaz, isso está errado. Mas o conselho dos seus amigos, que pensam igual a você, vai concordar contigo, irmãos. Nem sempre é bom você ter alguém do seu lado que sempre diga, sempre balance a cabeça. Está tudo certo. Está tudo bem. É bom você ter pessoas do seu lado que confrontam você. A Bíblia diz que assim como o ferro, com o ferro se afia, assim um irmão ao outro. Alguém precisa ver, querido, os seus defeitos e falar para você, ei, isso está fora. A princípio você não vai gostar, queridos, não é bom receber afronta. Já pensou, você faz um penteado novo e eu falo, rapaz, esse teu penteado não gostei não, irmão. Esquisito esse penteado, não combina contigo não. É gostoso ouvir, isso é nada. A gente quer ouvir o quê? Que lindo que ficou. Nossa, onde você fez? Não é? Olha esses cachinhos, que graça. Sabe, queridos, então, nós precisamos buscar conselhos nos lugares certos. Tem pessoas deixando o conselho dos pais do lado e indo buscar conselho com amigos. Irmãos, tem família na igreja estruturada. Onde eu digo família estruturada? Família crente. Família que caminha junto. Mas a pessoa vai buscar conselho com os camaradas. Com os amigos. E sabe, queridos, deixa eu falar algo para você a respeito de influenciadores. Eles nunca passam para você as fraquezas dele, as derrotas dele. Os influenciadores desse tempo, eles nunca passam isso. Eles só passam as suas conquistas. Eles passam uma maquiagem a respeito de quem verdadeiramente são. E aí você passa a admirar aquela pessoa. Oh, essa pessoa é top. Uma máscara, porque você não conhece na íntegra a pessoa.
E jovens no nosso meio deixando de se aconselhar com os pais e buscando conselho com os amigos. Deixando de admirar os pais. Sabe por quê, queridos? Às vezes nós não admiramos tanto assim os nossos pais, porque os tios são melhores. Vou chegar no denominador comum com vocês. O tio é aquele que leva para passear, é aquele que compra bolacha recheada, né? Estou falando desde criança. O tio é aquele que brinca, é aquele que tira sarro. O pai é aquele que diz não. O pai é aquele que te diz, não, isso vai te fazer mal. Doce demais faz mal. Então, não. Aí você é aquele que faz o bico. Meu pai é mó chatão, meu tio é da hora. Mas meu pai... Pessoas deixando de admirar os pais, porque às vezes você conhece os defeitos dos seus pais. E dos amigos você não conhece os defeitos. Você só conhece as qualidades. Irmãos, existe um exemplo na Bíblia. Quantos conhecem o rei Salomão? Você já ouviu falar do rei Salomão? Você sabe que ele foi o homem mais rico de toda a história da humanidade, de acordo com o que Deus disse. Você sabe disso? O rei Salomão, ele teve um filho chamado Roboão. De repente já tenha falado sobre isso. Ele teve um filho chamado Roboão. E quando foi o momento da morte de Salomão, Roboão, ele teria que assumir o seu reinado. E Roboão assumiu o reinado. Qual era o costume dos reis? O costume dos reis era buscar conselho dos anciãos. Você está comigo? O que é os anciãos? Os anciãos são os experimentados. São aqueles que têm uma carreira na frente. Então, o costume dos reis era buscar conselho antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma posição. Irmãos, porque deixa eu falar para você, a sua vida envolve outras vidas. As suas atitudes, elas afetam outras pessoas, você querendo isso ou não. No caso de um rei, e nós somos reis, amém? Porque Deus é o rei dos reis, amém? No caso de um rei, o que os reis faziam, queridos? Para tomar qualquer atitude, para fazer qualquer coisa, eles se aconselhavam com os anciãos. Então Roboão, ele foi tomar conselho dos anciãos. O que eu faço com o povo? Existe um grande povo nas minhas mãos, o que eu faço com isso? E os anciãos disseram, rapaz, pega leve com o povo. Porque povo é povo. Povo, se você fizer assim, você tem o povo por perto. Se você dá, o povo corre, não é assim? Então, cuidado com o povo, trate bem o povo. O povo, na verdade, é a riqueza da nação. A riqueza de uma nação está no povo. Imagina uma nação totalmente rica, como já foi o Brasil, antes de 1500, se você estudou um pouco, você sabe disso, né? Brasil, uma nação totalmente rica, sem povo. De que vale essa riqueza toda? Então, foi descoberta as riquezas do Brasil e o Brasil começou a ser povoado. E todas as riquezas da nação, ela começou a ser trabalhada, porque existia povo. Então, a riqueza de uma nação não está no que ela produz. Está no povo que ela tem. Amém? Então, o conselho dos anciãos foi, trata bem o povo. Beleza. Aí o tolo, posso falar assim, ele foi buscar conselho dos amigos, dos jovens, dos meninos. Eu fico imaginando, né, um jovem, e aí rapaziada, beleza? Rapaz, eu sou rei agora. Agora eu sou o rei da parada, eu sou o cara do negócio agora. Estão comigo aí, tudo beleza? Beleza, rapaz, eu preciso de uns conselhos aí. O que eu faço aí com essa galera? Esse povo todo? Posso falar gira com vocês? Não. Eu não posso me soltar muito, senão daqui a pouco eu fico todo malandreado na igreja. Eu não posso chamar o velho homem de volta, ok? Vamos ficar aqui no equilíbrio. Mas eu fico imaginando esse moleque,
trocando ideia com os camaradas, dizendo, e aí, rapaz, eu preciso de uns conselhos aí. Aí os camaradas dizem, rapaz, tu é rei agora, cara. Agora tu é o cara do negócio. Ei, fala para esse povo aí que Salomão, a mão de Salomão pesa menos do que um dedo teu. Mostra para esse povo quem é que manda, rapaz, você é o cara. Irmãos, o diabo ele vai fazer de tudo para incentivar você a se destruir. Lembra que eu falei que sobre a característica do tolo? A soberba. Então o que esses camaradas fizeram? Pegaram o menino e ensoberbeceram ele. Disseram, você é o cara. Então ele foi e falou para o povo, no que deu? Quebrou o reinado da casa de Salomão. Ele perdeu o reinado, ele perdeu das 12, 11. Ficou com uma tribo só porque Deus disse assim, por amor a Davi, porque senão perdia tudo. Então você entende, queridos, que às vezes conversar, buscar conselho, aonde não tem conselho, não é aconselhável. Gostou dessa? Irmãos, eu cresci, eu vou falar para você um pouco da minha história, não vou contar tudo não. Mas eu cresci sem pai. Bicho solto, já ouviu falar disso? Bicho solto? Para variar, minha mãe ainda era boêmia. Então, minha mãe se perdia na noite de um lado, eu me perdia na noite do outro, e estava tudo certo. Ainda menino, queridos. Mas sabe o que eu costumava fazer? Mesmo eu estando na rua, mesmo eu estando largado, eu sempre colava com as pessoas mais velhas do que eu. Você nunca me via no meio dos moleques de 13 anos. Eu tinha 13. Mas você não me via no meio dos moleques de 13. Você me via do lado dos caras de 27, de 30. Eu só colava com esses caras. Por que isso? Porque eu queria crescer. Eu queria ser alguém maior do que um menino de 13 anos. E sabe de uma coisa, isso me fez tão bem. Porque os moleques que corriam com os moleques, correram tudo para outras bandas. Mas porque eu estava do lado de gente grande, sempre que eu me envolvia em alguma coisa, prestes a me perder, aí um daqueles amigos dizia, rapaz, você não. Não. Sabe o que é isso que ele diz? É segurança, você está do lado das pessoas certas. É segurança você buscar conselhos das pessoas certas. Agora, pessoas escondem coisas dos pais, queridos. Eu não sei por que eu estou seguindo nesse caminho. Até eu pegar no microfone, eu não sabia o que eu ia pregar. Mas pessoas, ao invés de buscar conselhos dos pais, porque muitas das vezes não querem ser sinceros com os pais, né? Será que se eu perguntasse para os seus pais se ele conhece os seus sentimentos, o que ele falaria? O que sua mãe falaria a respeito dos seus sentimentos? Na maioria das vezes, queridos, a resposta que eu tenho é, pastor, eu não sei de nada, ele se toca com o celular no quarto e é só isso que eu sei. Mas se eu perguntar para um amigo, seu amigo diz, eu conheço. Fulano está gostando de fulano. Já viu essa, não? Já viu? Ah, fulano está gostando da irmãzinha lá. Eles sabem tudo. E os seus pais não sabem que você está gostando de ninguém. Mas o amigo sabe. E por que você não conversa com os seus pais? Por que você não vai nas pessoas certas que vão aconselhar você e vai dizer assim, rapaz, o caminho é esse aqui, ó. Amém? Diga, eu não sou tolo. Presta atenção, queridos, eu quero deixar para você uma incumbência de ler mais uma vez o livro de Provérbios. Amém? Você vai ver muito falar do tolo lá. E você vai entender, eu não sou esse. Amém? Mas você também vai ver muito falar do sábio. Presta atenção, queridos. Provérbios capítulo 1, 2. Perdão, Provérbios capítulo 1 e versículo de número 20. Provérbios 1, 20.
Você está atento comigo? Aleluia. Então ele vai dizer assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas das cidades profere as suas palavras. Aí olha o que a sabedoria diz: até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Segura aí um pouquinho. Você prestou atenção que a sabedoria está clamando? A sabedoria está gritando: ei, até quando você vai me ignorar? Por quê, queridos? Porque às vezes nós vamos andando como meninos, e o apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu discorria como menino, ou seja, eu fazia as coisas próprias de menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu abandonei as coisas de menino. É importante, queridos, nós nos vermos, primeiramente, como um filho de Deus. Primeiramente, como alguém cheio do Espírito de Deus, porque ele diz: derramarei do meu Espírito, derramarei copiosamente do meu Espírito sobre vocês. Amém. E vocês me conhecerão. Ei, irmãos, não podemos ficar dentro de uma igreja continuamente, sem conhecer de fato ao Senhor. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse: ei, nós pregamos para vocês a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então eu não posso ter Cristo dentro de mim e continuar andando em tolice. Eu não posso ter o Espírito da verdade dentro de mim, o Espírito que me ensina a respeito de todas as coisas, e continuar andando em tropeços. Você está comigo? Irmãos, é necessário que nós demos ouvidos à palavra do Senhor. A sabedoria está nos puxando para cima. Amém. O que tem enchido você nesses últimos tempos, queridos? Ei, deixa eu falar algo para você. Você já deve ter visto algum filme de arrebatamento, você já deve ter ouvido alguma canção sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus Cristo, irmãos. E nas canções, nos filmes, você vê que muitas pessoas ficam. Deixa eu falar para você, queridos, Jesus Cristo está voltando e Ele vai vir buscar uma igreja genuína. Ele vai vir buscar uma igreja sem mancha, santa, pura, essa é a igreja que Ele vem buscar. Você quer estar nesse trem comigo aí? Eu quero estar lá também. Eu fiquei assustado um dia porque minha filha disse: pai, eu estou assustada aí, pai. Eu disse: por quê, filha? Porque todo filme de arrebatamento que eu vejo, o pastor sempre fica. Eu disse: rapaz, o negócio está feio. Eu orei uma semana a respeito disso. Pai, todo filme que eu vejo a respeito de arrebatamento, o pastor sempre ficou. Eu disse: rapaz, eu tenho que orar mais ou eu vou entregar o cargo. Das duas, uma. Mas querido, por que isso, queridos? Porque muitas das vezes é só uma máscara. Muitas das vezes, queridos, nós estamos tentando de alguma forma transmitir algo para as pessoas, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe se você está andando em sabedoria ou em tolice. Ele sabe se você está andando em obediência ou em pecado. Deus conhece os nossos corações. Então não é melhor atentar para as palavras do Senhor? Deus conhece os seus sentimentos. Então não é melhor atentar para as palavras do Senhor, queridos? Aleluia. Vamos voltar para o texto. Estou em Salmo 57 já. Versículo de número 24. Mas porque clamei? Isso é a sabedoria falando, amém? Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atentasse,
Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. Eu fico imaginando, queridos, pessoas às vezes passando por momentos angustiantes e buscando uma resposta, mas a resposta já está na palavra. Se nós ignorarmos a palavra, querido, como é bom ler Deuteronômio 28, do versículo 1 até o 14. Dá até canção, né? Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Ó. Então todas as bênçãos virão sobre ti. Será bendito ao entrar, será bendito ao sair. Eita, será bendito o fruto do teu trabalho, será bendito o teu armário, será bendita a tua conta bancária. Eita, será bendito os teus relacionamentos interpessoais, será bendito o seu relacionamento conjugal. Tudo vai ser bendito quando você ouvir e obedecer. Verso 15. Se, porém, ouvires a voz do Senhor teu Deus e não obedecer. É interessante, vai versículo demais, vai até os 50 e tantos esse negócio. Se você ouvir e não obedecer, então todos os males vão vir sobre você. É assustador, queridos. É assustador. Às vezes, você está com um celularzinho assim, sabe? De repente aparece uma coisa boa de se ver. Ninguém vê, né? Porque se alguém vê, é vergonhoso. Se alguém vê, o que você está vendo é vergonhoso. Então se você atentar para Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 e diante, eliminar esse negócio, cancelar, bloquear o cara que mandou, fazer alguma coisa, porque é aterrorizante. Quer que eu leia com você, não? Deuteronômio 28. Quer que eu leia? Fazer isso não. Vamos ficar na sabedoria aqui. Então, se nós ouvirmos, queridos, e não atentarmos para os conselhos, pode ser muito danoso. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o terror, eu zombarei. E em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Já percebeu que às vezes corremos atrás só quando estamos no prejuízo? Às vezes eu fico vendo jogo de futebol. Quantos aqui já viu jogo de futebol? E aí o time está jogando, parece que está parasitando no campo. Parece 11 parasitas no campo, de um lado do... Ninguém joga, ninguém corre. Aí depois tomou o gol, aí vai correr atrás. Já viu isso? Vai correr atrás da virada, aí vai para o desespero. Por que não correu atrás antes? Para ganhar o jogo. Então, às vezes, queridos, nós estamos levando a nossa própria vida. Eu nem estou falando das coisas de Deus, queridos, porque eu estou interessado na sua vida. E eu sei que Deus está interessado na sua vida. Às vezes estamos levando a nossa própria vida de forma leviana, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, à vontade dos nossos pais. E estamos entendendo que está tudo bem, porque até então está tudo bem. Mas e quando a angústia vem? Aí sim nós corremos, né? Mas sabe, queridos, o sábio, ele está sempre pronto para o melhor de Deus. Versículo 28, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto,
comerão do fruto do seu procedimento, e dos próprios conselhos se fartarão. Os necios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que der ouvidos habitará seguro e tranquilo e sem temor do mal. Presta atenção nesse temor do mal. Eu já convivi com pessoas, todos aqui estudam. Você já viu uma pessoa que aprontou na escola algo muito assombroso e teve que mudar de escola? Você já viu isso? Não. Sabe o que é isso, queridos? Quando algo acontece de tão ruim que nós temos que mudar de lugar, é porque tememos o mal que aquele lugar vai nos causar por causa do que aconteceu. Isso acontece com escola, isso acontece com igreja, isso acontece com cidade, isso acontece com bairro. As pessoas, às vezes, elas se dão mal em um lugar por causa das suas próprias atitudes, então elas têm que se mudar. E deixa eu falar para você, sempre que você se muda por uma circunstância como essa, você está trazendo dano para si, porque você nunca tratou o que verdadeiramente precisava ser tratado, que era você mesmo. Gostou dessa? Irmãos, é algo simples. Quando você trata o homem no espelho, fica tudo mais fácil de resolver. Quando você trata a você mesmo, fica tudo mais fácil de resolver. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, ele não tem medo do mal. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Repete comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Inúmeras vezes a Bíblia fala sobre isso. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Porque quando tememos a Deus, queridos, as nossas atitudes mudam. Salmo, no capítulo 128, fala: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Aí continua dizendo sobre a esposa dele, sobre os filhos dele, continua dizendo sobre os negócios dele. É bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então o temor do Senhor te leva ao sucesso na vida. Mas quando nós não tememos ao Senhor, querido, então nós começamos a praticar as nossas próprias obras e andar nos nossos próprios conselhos. E eu vou dizer para você, os seus próprios conselhos são ruins. Pastor, mas eu sou um cara... Irmãos, a loucura de Deus é mais sábia do que você. Como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Então, quando você anda em temor do Senhor, querido, você tem cuidado até com aquilo que você pensa. Porque os seus pensamentos não refletem os pensamentos de Deus. Então, o que você está pensando pode te levar a executar os seus pensamentos, e a execução dos seus pensamentos pode te levar à morte. Mas quando você está pensando nos pensamentos de Deus, então você está caminhando bem. O temor do Senhor vai te manter seguro, querido. Eu faço ou não faço? Eu pergunto para você, se cada atitude, cada coisa que você fizer, se você perguntasse ao Senhor, você faria? Tudo que você faz? É importante, queridos, consultar ao Senhor. É importante perguntar para Ele. Pastor, mas eu ainda não tenho essa intimidade com o Senhor, eu não conheço a palavra de Deus o suficiente para saber o que devo fazer dentro desse assunto. Então, busca conselho dos anciãos e você está seguro. Então, busque conselho dos seus pais, busque conselho do seu pastor, busque conselho da sua liderança, e você estará seguro, queridos. Você não vai tropeçar, não será envergonhado, não terá que mudar de posição ou de lugar para poder resolver uma situação. Não se resolve situações dessa forma. Amém. Qual a essência dessa mensagem, querido? Eu não quero que você tropece, não quero que você caia. Eu não quero que você ande de forma desordenadamente estando dentro dessa igreja. Porque, irmãos, uma coisa que eu tenho orado nessa igreja desde o dia que eu cheguei é por uma igreja madura. É por uma igreja espiritual, é por uma igreja decente, é por uma igreja onde não tem escândalo, por uma igreja onde não tem relações sexuais ilícitas, por uma igreja, queridos, santa, imaculada. Eu tenho orado por isso, porque esse é o desejo de Deus para a igreja.
E tudo que eu quero é que você seja participante disso. Por isso, de repente, as mensagens do pastor não serão tão avivadas como você espera que seja. Mas, queridos, eu vou ajustar você para que você venha para o equilíbrio da fé. Eu quero ver você dançando nessa igreja, eu quero ver você correndo nessa igreja, porque isso faz todos aqueles que reconhecem o que Jesus fez por nós. Mas, acima de tudo, eu quero ver você caminhando bem na sua vida social. Eu quero ver você como um homem e uma mulher de sucesso. Eu quero ver você como alguém de valor, se dando o devido valor que Deus deu a você. Então, por isso, alguns ajustes precisam ser feitos para que você caminhe bem. Irmãos, enquanto você vê jovens na igreja, eu vejo grandes homens e mulheres. E eu tenho certeza que se eu consigo ver isso, Deus vê coisas maiores ainda. Irmãos, aqui no nosso meio tem grandes ministros do Evangelho. Aqui no nosso meio tem profetas. Aqui no nosso meio tem pastores que ainda não estão desenvolvidos. Mas, irmãos, acima de tudo que você possa desenvolver, é necessário que você desenvolva o seu próprio caráter. Porque você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, irmãos, com um caráter distorcido. Então, seja o homem, seja o melhor homem de Deus. Seja a mulher, seja a melhor mulher de Deus. Deixe o mundo saber, irmãos, que Deus é na sua vida. Mas se você quiser, Deus é tão bom que Ele nos dá o livre-arbítrio, né? Deus é tão bom que Ele diz assim, olha, a vida e a morte estão aqui. Eu ofereço a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele simplesmente dá o conselho, escolhe, pois, a vida. Para que você viva bem, você e a sua descendência. Presta atenção que ele está falando, olha, eu ofereço a vida e a morte. Tu tem filhos? Não tem filho? Mas ele diz, eu ofereço a vida e a morte. A bênção e a maldição. Aí ele diz, escolhe a vida. Para que você viva bem, você e a sua descendência. Porque se escolher a morte, não tem descendente. Se escolher a morte, vai ficar pelo caminho. Mas se escolher a vida, então vai viver você e a sua descendência amando o Senhor teu Deus. Amando o Senhor teu Deus. Esse é o caminho, queridos. Então ele coloca diante de nós, ele nos dá o livre-arbítrio. O que você vai escolher? A vida ou a morte? Pode responder essa. A bênção ou a maldição? A sabedoria ou a tolice? Glória a Deus. Glória a Deus. Devemos, queridos, andar com um digno proceder. Amém? Isso vai fazer com que a vida de vocês seja um sucesso aqui dentro. Porque já é. Tá? Eu olho para cada um de vocês e aqui dentro a vida de vocês é sucesso demais. Eu olho para cada um de vocês e eu admiro cada um de vocês. E como eu queria ter conhecido o Senhor mais cedo, como vocês conhecem. Mas sabe, queridos, o seu caráter vai refletir Deus lá fora. E vai definir como será a sua vida. Então tome atitudes sábias. E viverá. Seja sábio. E você viverá. Ande com os sábios. E você viverá. Busque conselho dos sábios. E você viverá. Amém? Fique de pé comigo, eu vou orar com você.